E aí, pessoal, chegamos ao 20º episódio do nosso programa Olhares Juvenis. Que alegria podermos chegar até aqui. Muita conversa legal, muita discussão, muita bate-papo mesmo sobre vários assuntos legais, baseados num tema geral que é a maturidade cristã. E tudo aquilo que a gente conversou aqui teve como referência a revista, a Flâmula Juvenil Crescer, que é esse material produzido pelo Departamento Nacional de Escola Dominical da Igreja Metodista, para quem é juvenil da nossa igreja. E para a gente continuar o nosso bate-papo, né, continuar esse projeto, eu queria convidar mais uma vez aqui a Sofia Della Torre, que é vice-presidente da Confederação Metodista de Juvenis e conversa com a gente direto da segunda região de Porto Alegre, né, Sofia? Isso mesmo. Oi, gente, é um prazer estar aqui de novo. E vamos para mais um papo bem gostoso, bem produtivo, né? É isso aí. Para completar nosso time, a nossa conversa de hoje, eu quero convidar a Maria Clara Fernandes, que é vice-presidente da Federação de Juvenis da 6ª Região. Ela fala com a gente lá do Paraná, de Santo Antônio da Platina. Seja bem-vinda. Oi, gente. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez pelo convite e muito gostoso estar aqui conversando mais um pouquinho, batendo papo. Muito gostoso. Estou super feliz. E é isso aí. E o texto base, né? O tema da lição que a gente vai conversar hoje é as tribos conversando, a gente se entende. E o texto base para essa, tanto para a lição como para a nossa conversa, é o texto de Josué 22, dos versículos 10 ao versículo 34. Você que já acompanha o nosso programa sabe que a gente não faz a leitura do texto aqui, mas a gente incentiva que você leia em casa para você conhecer e entender aquilo que a gente está conversando. Dentro desse texto, Sofia, eu queria saber de você o que te destacou, o que te chama a atenção nessa leitura bíblica? O que mais me chamou a atenção foi bem no início do texto, quando eles veem de longe que está acontecendo um negócio lá e eles não sabem direito o que é aquilo que está acontecendo necessariamente, mas eles já têm uma ideia, eles já criam uma ideia do que já ficam revoltados, já ficam com raiva por causa daquilo e resolvem tomar uma atitude a partir daquilo que eles acharam, a partir daquilo que eles viram de longe e já quiseram, né, tomar uma atitude, assim. Uma vez alguém me falou uma coisa assim, eu estava numa discussão e daí essa pessoa falou assim: por que você sempre espera o pior? Sempre que eu dou uma opinião, assim, diferente, você espera o pior. E eu fiquei pensando naquilo. E quando eu li esse texto, eu fiquei pensando exatamente isso. Quantas vezes a gente, por mais que a gente conheça as pessoas, por mais que a gente já tenha convivido com as pessoas, a gente não espera o melhor daquela pessoa, sabe? A gente já tem uma ideia de que alguma coisa vai dar errado, de que a pessoa vai fazer alguma coisa errada, e aí acaba gerando toda uma confusão desnecessária, que foi exatamente o que aconteceu ali, né? Com certeza. E você, Maria, tem algo destacado do texto bíblico? Uma coisa que eu coloquei, que eu achei que no momento assim me veio, que eu achei muito interessante a clareza também que Deus deu para Finéias e para os líderes que foram lá. Porque eles poderiam simplesmente ouvir aquilo e desconfiar e simplesmente não acreditar. Então eles poderiam ouvir, escutar toda a explicação daquelas tribos, explicar toda a explicação do porquê aquele altar foi construído e simplesmente desconsiderar, falar, não, vocês estão pecando e acabou. E isso geraria mais, novamente, uma guerra, né? Geraria a guerra que, mesmo que ela tenha sido contida, ela poderia ter sido gerada. Então, Deus trouxe essa clareza para que eles pudessem compreender essa situação, para que eles pudessem entender o lado das outras tribos, e também, quando foram falar para o povo deles, também falaram com clareza, não inventaram história em cima, não mentiram para cima deles, não, falaram com clareza aquilo que eles tinham ouvido e aquilo que Deus tinha falado naquele momento. É muito interessante quando você cita Finéias, porque, de fato, quando a gente vai fazer um estudo sobre essa personagem, né, a gente percebe que ele, em outros momentos também, ele foi essa figura para mediar conflitos, para trazer uma direção. E pensando nisso, a gente pode até começar a questionar sobre até a influência que algumas pessoas exercem sobre as outras no momento de conflito. E dentro disso, eu queria saber de você, Maria, se a gente consegue ser influenciadores ou influenciar, a gente sempre vai ser só influenciador,
ou a gente sempre vai influenciar, ou a gente consegue ser as duas coisas? E quais são as consequências de cada um desses, né, do influenciador e de quem é influenciado dentro de uma briga? Eu vejo que Jesus nos chama a ser influenciador, né? A continuar compartilhando aquilo que ele deixou pra gente, e eu acho que esse é o nosso desafio também, porque tem muitas coisas que nós acabamos sendo influenciados pelo pensamento de outras pessoas. Mas eu também acho que é muito importante ser influenciável, porque também na Bíblia fala para a gente ter o coração ensinável. Então, às vezes, até uma pessoa que não conhece a Jesus pode te ensinar valores muito importantes que, tendo ligação com a Bíblia, ela nos faz realmente viver de acordo com aquilo que Jesus nos chama. Eu sempre lembro disso quando eu estou no meio de algum conflito, que a minha mãe sempre me ensina que a gente precisa ser pacificador. Então, independente da situação, independente se você está certo ou se você está errado, independente de quem está brigando, seja pacificador, esteja ali no meio influenciando, né, sendo um influenciador para a paz, para que aquilo não gere guerra, não. Então, beleza, o que a gente precisa olhar desses dois lados, o que nós precisamos fazer para que gere paz no meio desse conflito que foi gerado ali no meio. Então, eu acho que dá para a gente ter esse equilíbrio, principalmente ser influenciador e levar pessoas a conhecer Jesus, mas nós também podemos aprender muitas coisas através de outras pessoas. Mas, Sofia, você falou algo também mais no início, sobre muitas vezes essa preocupação que a gente tem no que a pessoa vai fazer. E muitas vezes isso pode estar relacionado a um cuidado que a gente tem com algumas pessoas, né? Mas também com o sentimento de que só nós somos certos, ou só o nosso grupo faz as coisas certas. Que tipo de prejuízo que você acha que esse se sentir como sempre o dono da razão pode trazer? Bom, acho que são vários prejuízos, né? Mas eu acho que, assim, uma coisa que é muito marcante nisso é que no momento em que você vai se fechar no seu grupinho, que você vai achar que você tá certo, que vocês estão certos, que sabe, é isso mesmo, e não ter essa postura de ter um cuidado de avaliar a situação bem, você acaba se fechando também para o que Deus vai falar para você acaba se fechando para a opinião, né? Para a opinião de Deus, você vai acabar se fechando também e você não vai ter a visão de outras pessoas, você não vai ter um outro ponto de vista, que é sempre muito importante a gente ter, seja em discussão ou seja em qualquer coisa assim da nossa vida. É importante a gente ter mais de um ponto de vista sobre uma mesma situação, para a gente saber exatamente. A gente nunca vai chegar num consenso preciso do que é a situação, mas para a gente ter, né, chegar ao mais próximo disso. Às vezes a gente não quer nem saber o ponto da outra pessoa, porque a pessoa pode ter uma razão, e eu não quero perder a minha razão, né? Eu quero estar certo. Eu quero ser realmente a boazinha na história. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo isso mesmo, evitando ter uma conversa para resolver um problema, evitando buscar um ponto de vista diferente para não querer ter o seu ponto de vista, né, assim, cancelado. E para você, Maria, já teve alguma situação assim em que você, às vezes, até sabia que poderia conversar e resolver, mas preferia não resolver? Nossa, diversas, eu acho que na maioria, digo assim, porque é o que a Sofia falou, às vezes a gente não quer que a pessoa tire a nossa razão, não quer que a gente perca esse gostinho de achar que estamos certos. Então, muitas vezes até não resolver a situação e em algum momento que eu ia conversar e falar isso para Deus, aí Deus falava assim, mas na verdade você tá errada, mas na verdade você não tá certa. Aí eu, obviamente, ia resolver isso, porque é muito mais fácil resolver naquele momento do que ficar guardando essa mágoa, ficar guardando esse ressentimento que vai, querendo ou não, nos corroendo por dentro e criando essa barreira mesmo para que a gente crie relacionamento sincero com outras pessoas. Então, eu acho que é muito comum isso, a gente se fechar um pouco para reconciliação, mas ao mesmo tempo é muito necessário. Isso aí. Agora, pensando, né, no motivo da intriga que aconteceu com esse grupo de pessoas, que foi uma má interpretação dos fatos. Todos nós estamos sujeitos a isso, ninguém está livre disso.
Agora, Maria, para você, como que a gente pode evitar que isso aconteça com frequência na nossa vida? Eu acho que nós precisamos sempre ter muita clareza naquilo que a gente está sentindo. Até antes de tentar resolver uma situação, pedir para que Deus nos dê clareza daquilo que nós estamos sentindo, porque muitas vezes a gente, na verdade, nem sabe se a gente estava certo, se a gente estava errado, a gente nem sabe se aquilo realmente aconteceu. Então, eu preciso ter clareza no que eu estou sentindo para poder ter clareza naquilo que eu vou falar. E também o modo de falar e exercitar esse modo de falar. Eu tenho uma mania de, toda vez, qualquer coisa que eu vou fazer, eu paro na frente do espelho e falo o que eu iria falar. Então, se eu vou fazer uma abertura, vou dar alguma coisa no discipulado, ou até para fazer vídeos, eu paro na frente do espelho, vejo o que eu vou falar, vejo se aquilo está coerente para mim, pergunto para Deus se aquilo é coerente com aquilo que eu estou sentindo. E uma das coisas também é saber fazer perguntas. Perguntar, não, beleza, mas desculpa por ter feito isso, mas o que você sentiu quando eu fiz isso? O que aconteceu? E eu acho que isso de perguntar para a pessoa é uma ótima saída para você conseguir entender o que ela está sentindo, conseguir entender aquilo que ela estava, aquilo que ela passou com o que você falou. Meninas, eu quero agradecer demais aí a participação de vocês, acho que foi bem bacana, e dar oportunidade para vocês falarem a respeito de quais são os desafios que essa lição ela apresenta para quem é juvenil. Essa questão de você realmente parar um pouco antes e tentar analisar a situação, tentar abrir a sua cabeça, a sua pré-concepção do que aconteceu, para você ouvir diferentes pontos de vista, para você ouvir diferentes pessoas falando sobre aquele mesmo assunto. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito. Eu vejo duas coisas que são muito comuns quando você é juvenil. A primeira é o famoso telefone sem fio, que é a fofoca, né? Que um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Na hora que veja é uma coisa totalmente diferente. Na verdade, nem tinha acontecido nada que falaram, e a primeira pessoa falou certinho, mas a segunda já distorceu toda a história, e nós temos que cuidar muito com isso, porque às vezes alguém falou uma coisa de você que foi sem intenção, foi no momento de brincadeira, ou na verdade sendo irônica, e outra pessoa já fala para outra pessoa, que fala para outra pessoa, e chega para você, e você já tá brava com a primeira pessoa que falou. E outra coisa também é o que a Sofia falou lá acho que foi na primeira pergunta, que é essa questão de ver de longe. A gente vê de longe uma situação, a gente já coloca na nossa cabeça que as famosas paranoias, né? A gente já coloca na nossa cabeça que aconteceu tal coisa, e fulano falou tal coisa, e já gera uma guerra entre as pessoas que estão com a gente. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Como a Sofia falou, é uma lição extremamente completa, porque nos traz a certeza de que nós temos possibilidade, sim, de ter diálogos verdadeiros, ter diálogos que a gente possa se entender, ter clareza naquilo que nós vamos falar, e isso é extremamente importante para todos os relacionamentos que nós vamos ter nessa fase e durante toda a nossa vida. Pessoal, lembrando que tudo que nós estamos conversando aqui é só um pouquinho, bem superficial, daquilo que você encontra na nossa revista, na Flâmula Juvenil Crescer, onde estamos abordando sobre a maturidade cristã e a importância da gente avançar no nosso crescimento espiritual. Esse material você encontra no formato físico e também no formato digital, para que você possa usar na sua classe de escola dominical, no seu grupo de discipulado, no seu grupo de estudo também. Gostou do que a gente conversou até aqui? Então, deixe o seu comentário, interaja com a gente, a sua opinião. Vamos fazer essa conversa crescer ainda mais. Seu like também, compartilhe esse vídeo ou esse podcast com a sua turma, para que mais pessoas possam também ser abençoadas com esse material, assim como eu estou sendo abençoado em participar. É isso aí. Quero dar oportunidade para você, Sofia, e você, Maria, poderem se despedir. Tchau, gente. Foi um prazer estar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que assistam todos os episódios, porque tá ficando incrível, tá ficando muito legal. E também não deixem de participar da escola dominical da sua igreja, do discipulado, porque é muito importante. É isso, pessoal.
Um beijo, foi um prazer estar aqui. Espero que, de alguma forma, vocês tenham sido abençoados com esse podcast. Continuem a ler essa lição e todas as lições que essa revistinha incrível tem trazido. E é isso, a gente se vê logo. Um beijo. É isso aí, pessoal. Chegamos ao 20º episódio, mas não acabou. Tem muito mais, hein? Esperamos você por aqui. Até mais. Tchau. Tchau.